Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma correção. Hoje, quinta-feira, 22 de abril, nós temos as nossas 4 questões. Lembrando a vocês que as questões de hoje fazem parte de um conjunto de questões de revisão da nossa primeira etapa. Estão chegando as nossas avaliações. Agora, dia 26 é a nossa avaliação de matemática. Então, essa revisão de conteúdos teve início na terça-feira com a nossa videoaula, onde lá estávamos explicando e resolvendo questões da primeira etapa, né, conteúdos da primeira etapa, e na parte da tarde estávamos também no Meet com correções e discussões de questões de conteúdos desse nosso primeiro período. Tá bom, pessoal? Então vamos lá para a correção das nossas 4 questões da quinta-feira. A nossa primeira questão diz o seguinte: observe o relógio abaixo. Qual o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio? Então, o que é que nós vamos observar aqui? Nós temos aqui o relógio, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber é que uma circunferência completa do relógio, ela mede 360 graus. Então, a circunferência mede 360 graus. Isso porque, como a gente chama, é uma volta completa. Então, uma volta completa mede 360 graus. Aí, como é que a gente vai saber? Ele quer saber o menor ângulo, mas para a gente determinar o menor ângulo, nós temos que saber em quantas partes nós vamos, ou em quantas partes é dividido o relógio. Então, aqui nós temos o relógio, ele é dividido em 12 horas. Se ele é dividido em 12 horas, então ele tem 12 partes. Então, nós vamos pegar os 360 e dividir por 12, que vai dar igual a 30. Tá? 30 graus. Então, cada partezinha dessa aqui, ó, de uma hora para outra, vale 30 graus. Certo, pessoal? Então, cada pedacinho desse, de uma hora para outra, vale 30 graus. Mas aí, o que é que ele quer saber aqui na questão? Ele quer saber qual é o ângulo menor e o ângulo maior. Então, para a gente determinar o ângulo menor e o ângulo maior, nós vamos ter que tomar por base os 2 ponteiros do relógio, tá certo? Então, os 2 ponteiros do relógio estão marcando 7 horas. Eu tenho um ângulo que se forma desse lado aqui e tem um outro ângulo maior que se forma desse outro lado, certo? Então, desse lado aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 horas desse lado. Então, se cada hora dessa vale 30, então eu vou multiplicar 5 vezes 30, certo? Do outro lado, desse outro lado aqui, eu tenho outro ângulo. Aí eu vou ver quantas horas eu tenho desse outro lado. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 horas desse outro lado. Então, vou fazer 7 vezes 30. Agora, nós vamos determinar qual vai ser o menor ângulo dos dois, tá? Eu tenho esse aqui, que eu tenho 5 horas nele, e tem esse outro aqui, que eu tenho 7 horas, certo? Então, se eu fizer aqui a multiplicação, 5 vezes 30 vai dar 150 graus. Se eu fizer 7 vezes 30, vai dar 210 graus. Então, desse lado aqui, eu tenho 150. Desse outro lado aqui, eu tenho 210. Então, o menor ângulo entre os ponteiros do relógio vai ser 150 graus. É o menor. Tá bom, pessoal? Então, lembrando a vocês que para a gente poder saber quanto vale cada pedacinho
de qualquer figura que se esteja analisando, você vai ter que dividir a quantidade de pedaços por 360. Não esqueçam disso, tá bom? Então, nós vamos agora para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão diz o seguinte: Suzana recebeu um cartão com a seguinte expressão: 68 menos 100 dividido por 2 mais 13. Ela resolveu a expressão corretamente. Que resultado ela obteve? Então, pessoal, lembrando a vocês que quando a gente está trabalhando com expressões com as 4 operações, em primeiro lugar se resolve a multiplicação e a divisão, e depois a gente resolve a subtração e a adição. Então, aqui a gente pode observar nessa expressão que nós temos uma divisão, tá? Então, nós vamos resolver primeiro a divisão e o restante a gente repete. Então, vou começar aqui, ó. 68 menos, quanto é 100 dividido por 2? Vai dar 50. Aí, eu vou repetir o 13. E agora, o que é que eu faço primeiro? A subtração ou a soma? Você vai resolver o que vem em primeiro lugar. Isso quer dizer o que está à esquerda, que é exatamente 68 menos 50, que vai dar 18. 18 mais 13. E 18 mais 13 vai dar 31, certo? Lembrando que é 31 positivo, porque a gente vai repetir o sinal do maior, que é do 18, e é positivo. Tá bom, pessoal? Vamos agora para a nossa terceira questão. A nossa terceira questão diz o seguinte: em um viveiro haviam 8.974 camarões, que está aqui. Quantos camarões possuem em 18 viveiros? Ora, se em um viveiro ele tinha 8.974 camarões em um, e ele quer saber quantos tinham em 18, eu vou só multiplicar o valor de um viveiro pelos 18 viveiros. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vamos agora lembrar vocês que nós precisamos ter esse cuidado para não esquecer dessa multiplicação. Tá bom, pessoal? Então, vamos fazer aqui com bastante cuidado para a gente não errar, certo? Então, aqui, 8 vezes 4 vai dar 32, né? Vão 3, certo? 8 vezes 7 dá 56, mais 3 dá 59. Fica o 9 e vai 5, certo? 8 vezes 9 dá 72. 72 mais 5 dá 77. Fica o 7 e vai 7. 8 vezes 8 dá 64. 64 mais 7 vai dar 64 mais 7 vai dar 71. Pronto. Terminamos? Não, vamos fazer a multiplicação por 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 9, 9. E 1 vezes 8, 8. Então, agora nós vamos resolver a nossa multiplicação, que dá 2. 9 mais 4 vai dar 13, vai 1. 7 e 7, 14, com 15, vai 1. 9 e 1, 10, mais 1, 11, vai 1. 7 e 1, 8, com mais 8, 16. Então, aqui nós temos 161.532 camarões. Certo, pessoal? Entendido? Então, vamos lá para a nossa quarta e última questão. Então, tenham muita atenção quando vocês forem resolver essas questões de multiplicação, porque um número que você multiplica errado, você perde a questão. E, às vezes, eu noto quando vocês vão fazer as multiplicações, eu mando rever, porque, às vezes, é apenas por causa de um número
que você erra a resposta, tá bom? Então, como a nossa avaliação da semana que vem é objetiva, então são questões de marcar, vocês têm que ter muito cuidado para não marcar o item errado. Vamos lá para a nossa quarta questão. Quarta questão. Em uma loja, o preço de uma geladeira é R$ 2.860. Helena vai comprar a geladeira e quer dar R$ 500 de entrada. E o restante vai parcelar em 8 parcelas iguais, quer dizer, em 8 prestações iguais. Aí ela quer saber qual o valor de cada parcela. Como é que a gente vai fazer isso? Ora, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar os 2.000, vou pegar os 2.860, que é o valor da geladeira, e subtrair R$ 500 aqui, ó. Certo? Aí 0 para 0 é 0. Eu tenho 6, tiro 0, eu fico com os mesmos 6. Eu tenho 8, tiro 5, eu fico com 3. E o 2 é 2. Então, tirando os R$ 500, vai ficar 2.360 para ela dividir em 8 parcelas. 2.360, que a gente vai dividir em 8 parcelas para a gente saber quanto é o valor de cada parcela, né? Que é o que pede o problema. Então, eu tenho como dividir 2 por 8? Não. Por quê? Porque 2 é menor que 8. Então, eu vou pegar o 23 completo. Então, 23 dividido por 8, o número que se aproxima mais é o 2. Porque se eu colocar 3, vai dar 24, aí passa, não dá. Então, vou colocar 2. Então, 2 vezes 8 dá 16. Aí, 23 menos 16 vai dar 7. Aí eu vou baixar o 6, certo? Aí vai ficar 76 dividido por 8. O número que se aproxima mais é o 9, porque 9 vezes 8 dá 72. Então, 72 para 76, eu tenho 76, eu tiro 72, eu fico com 4. Aí eu vou baixar o 0. Então, 40 dividido por 8 vai dar 5. Por quê? Porque 5 vezes 8 é 40. Para 40, nada. É verdade? Então, o valor de cada parcela vai ser igual a R$ 295. Então, pessoal, espero que essa correção tenha ajudado vocês, para que vocês possam se sair bem na nossa avaliação. Lembrando que nós vamos estar à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem ou tiverem dúvida, tá bom? Então, gente, um abraço e até a nossa próxima aula. Bye, bye.